Bom dia. Que nesse dia o Senhor tenha liberdade para falar aos nossos corações. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, pois precisamos Te ouvir, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos iniciar nossa leitura aqui no livro de Salmos, no capítulo 139, o versículo é o 23. E ele diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista é usado por Deus para falar para nós nessa manhã. Analisa os meus pensamentos, Senhor. Analisa o meu coração. Verifica se há em mim algum caminho mau. Porque é só Deus, só Ele que sabe o que se passa aqui e o que se passa aqui. É só Ele que sabe. Muitas vezes passa coisas na nossa cabeça, no nosso coração, e nós logo repreendemos, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Mas, às vezes, há pensamentos que vêm, há emoções, sentimentos que tentam vir na nossa cabeça, na nossa mente, que nos leva aonde nós não queremos. Então, é por isso que o salmista diz que é para Deus sondar. Sondar significa analisar, examinar, verificar o que está passando na minha mente, o que está passando no meu coração, para que o que está passando na minha mente e o que está passando no meu coração não me conduza a caminhos maus. O que eu preciso ter na minha mente. Eu sei a quem eu devo servir, eu sei a quem eu devo seguir. Então, na minha mente, no meu coração, não pode ter pecado. Muitas vezes o pecado ele não é algo já praticado. Porque antes do pecado acontecer, antes do pecado ser praticado, primeiro ele é pensado e aí ele vai para o coração. E só depois é que ele vai ser praticado. Então é por isso que o salmista ele disse: analisa o meu pensamento, Senhor. Analisa o meu coração. Vê se há algum caminho mau em mim. Porque eu e você, todas as manhãs, nós devemos fazer como o salmista fez. Porque todos os dias nós estamos expostos a pecar, a errar, a falhar, seja em pensamento, seja em sentimentos, como também no inconsciente. Olha o que diz o livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Aqui é a oração, né?
que Deus disse para mim e para você. Quando nós não soubermos orar, que era para fazermos esta oração. Se eu não sei orar, eu vou fazer a oração do Pai Nosso, ó Deus. E aqui no final ele diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduza em tentação. Eu e você, todos os dias, precisamos pedir para Deus nos analisar. Precisamos pedir para Deus nos perdoar. Porque muitas vezes nós não pecamos, não praticamos, mas sabemos que na nova aliança só de pensar, já pecou. Entende? Porque o Senhor ele fala para nós que nós precisamos pedir para Ele examinar nossos pensamentos, o nosso coração e pedir para que Ele nos perdoe. Porque os pecados inconscientes nós não vimos. Muitas vezes nós nem os sentimos. Porque para sentirmos, nós precisamos buscar em Deus os sentimentos de Deus. O que Deus pensa a nosso respeito. Então nós só vamos conseguir sentir o que Deus sente ou o que Deus diz a nosso respeito quando nós buscamos essa resposta de Deus. Olha o que diz aqui no livro de Romanos. Romanos capítulo 14. Aqui em Romanos, no capítulo 14, no versículo 23. Olha o que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Até quando nós vamos nos alimentar, comer alguma coisa, se eu ou você, se nós tivermos dúvida, será que eu como? Será que eu não como? Já pecamos. Porque ele diz aqui, ó, mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Se em algum momento a dúvida passou na minha cabeça, seja na hora de eu me alimentar, seja na hora de eu confiar que Deus vai prover na minha vida. Naquele momento eu duvidei. Se naquele momento eu duvidei, naquele momento eu mesmo me condenei. Mas graças ao Senhor Jesus, que eu e você nós podemos, através da graça, pedir para o Senhor nos perdoar, pedir para o Senhor para nos purificar dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa falta de fé. Porque quando nós duvidamos, é porque nós não temos a fé. Deixamos a fé sair e deixamos a dúvida entrar. Quando nós deixamos a dúvida entrar, a fé fala, só pode ficar um. Ou é a fé, ou é a dúvida. Eu só fico se ela sair. A dúvida tem que sair do meu coração e do seu. Mas com Deus, Ele sabe que nós estamos propícios a pecar. Então, o salmista Davi, usado por Deus, ele vem falar para mim e para você nessa manhã. Pede para Deus sondar seu coração. Pede para Deus sondar seus pensamentos. Pede para Ele tirar, se tiver algum caminho mal dentro de você. Pede para Ele perdão pelos seus pensamentos, por aquilo que está passando no seu coração, porque muitas vezes o que passa na minha mente e no meu coração é dúvida. Muitas vezes você também se vê na mesma situação. Muitas vezes você se vê com dúvida. E aí quando entra a dúvida, pecamos.
Mas sabemos que a toda manhã nós podemos pedir ao Senhor que nos examine, tanto o pensamento quanto o coração, e que nos mostre o caminho que devemos andar. Que nós precisamos pedir perdão ao Senhor todos os dias, porque muitas vezes nós não cometemos o pecado, mas muitas vezes ele passou pela nossa mente, ele passou pelo nosso coração, nós repreendemos e mandamos ele embora, mas ele passou. E quando ele passou, significa que ali por algum minuto, por algum momento entrou dúvida. E se ali entrou dúvida, pecamos. Aí nós temos que pedir para o Senhor nos perdoar. E Ele nos perdoa. E Ele nos ajuda a vencer mais um dia. E em todo esse processo, o Senhor Ele vem, nos consola, nos conforta, nos fortalece. Aí Ele nos aconselha. Olha o que diz Tiago. Tiago, capítulo 4, no versículo 17. Ele diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Eu sei o que é bem, eu sei o que é bom. Você também sabe, né? Pois é. Ele diz para mim e para você, olha, quando a gente sabe o que é bom, o que é o bem, e nós não fazemos, nós estamos pecando. Muitas vezes, nós deixamos de fazer algo por alguém e nós podíamos fazer. Nós pecamos. Porque quem sabe o que é bom e não faz, está pecando. Quando eu e você deixamos de fazer algo que nós conseguimos fazer e nós sabemos que aquilo é bom, nós pecamos. Então é por isso que todos os dias devemos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, porque há pessoas que elas acham que elas não têm pecado. Não, que eu já orei ontem, eu já busquei ontem, eu não tenho pecado não, de ontem para hoje eu não cometi nenhum erro, não cometi nenhum pecado. Olha o que diz aqui no livro de 1 João, no capítulo 1, e o versículo é o 8. Ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se eu digo que eu não tenho pecado, eu não estou enganando a Deus. Porque Ele conhece os meus pensamentos, o meu coração, e Ele sabe o que passa aqui e aqui, no meu e no seu. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, eu não estou enganando a Deus. Eu estou me enganando. É por isso que eu preciso pedir perdão ao Senhor todos os dias pelos meus pecados. Porque muitas vezes eu não o pratiquei, mas ele passou na minha mente. Ele passou no meu coração. Eu deixei de ajudar alguém. Eu deixei de fazer o bem para alguém. Naquele momento eu errei, eu pequei, eu falhei. Então eu preciso pedir que o Senhor me perdoe. Eu não posso viver na ignorância achando que porque ontem eu orei, porque ontem eu li a Bíblia, porque ontem eu fui na igreja, eu não tenho pecado. Eu não posso viver na ignorância, porque a palavra de Deus diz que o povo de Deus sofre porque falta conhecimento da palavra. Não é conhecimento da faculdade, da escola, não é não. Não é conhecimento das coisas mundanas, não. É da palavra de Deus, porque ela vivifica a nossa vida a cada dia. Então, eu e você, nós precisamos buscar entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é vida. Ela renova-se a cada dia. Se amanhã você ler esse mesmo versículo, Deus ele vai falar uma outra coisa com você. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva.
e ela se renova a cada dia. E nós precisamos buscar entendimento na palavra. Precisamos entender. Eu e você somos pecadores, salvos pela graça, mas pecadores por estarmos na carne e vivermos aqui nessa terra. Precisamos entender isso. Mesmo aquele que busca a espiritualidade, aquele que busca o espiritual, aquele que busca o Espírito Santo, que ele está buscando ser avivado, nós somos pecadores, buscando o sobrenatural para a nossa vida. Mas ainda assim continuamos sendo pecadores, que precisamos pedir perdão ao Senhor e entender que somente lá no céu seremos revestidos de glória. Que somente lá no céu deixaremos a capa do pecado. Que o pecado, ele não... Porque o pecado, ele vai nos rondar. Mas nós não podemos deixar ele entrar. E para nós não deixarmos ele entrar, nós precisamos ter fé. Porque o pecado entra através da dúvida. Então é por isso que nessa manhã o Senhor quer nos ensinar que nós somos pecadores, mas precisamos todos os dias pedir para o Senhor sondar os nossos pensamentos, o nosso coração e nos mostrar se há algum caminho mau em nós, para que nós possamos nos direcionar ao Senhor, pedir que Ele nos perdoe e pedir para que Ele nos ajude a cada dia a buscar mais a vontade dEle, os sonhos dEle, os planos que Ele tem para a nossa vida. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Pai, neste momento eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por sondar os meus pensamentos, obrigado por sondar o meu coração, porque só o Senhor sabe o que passa nele. Só o Senhor sabe, Deus, se os meus pensamentos, se o meu coração está me levando a caminhos maus. Oh, Deus, e quando o Senhor me mostra, e eu entendo que eu preciso pedir perdão ao Senhor, e que muitas vezes eu não o pratiquei o pecado, mas por ele ter passado, eu preciso pedir que o Senhor me perdoe, para que eu seja remido novamente a cada dia, para que eu seja revestido de forças do Senhor a cada dia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por me mostrar que eu preciso buscar as coisas do alto para me fortalecer no Senhor, para fortalecer a minha fé, para que a dúvida não venha entrar no meu coração, porque sou pecador nesta terra onde peregrino, mas eu reconheço a grandeza do Deus a que eu sirvo. E é Ele que me limpa, que me lava, que me purifica a cada dia. No nome de Jesus. Amém.